E aí galera, boa noite com vocês, ou boa noite pra vocês, como que vocês estão, tudo bem? A live de hoje vai ser, eu vou estar ensinando a vocês, não ensinando, né? Eu vou estar dando algumas dicas de como que vocês podem trabalhar todas as cores da sua cartela de cor sem ter medo de errar, tá? Na maioria das vezes, o profissional ele acaba ficando muito preso só algumas cores da cartela, acaba se acostumando a usar e usa somente aquelas ali, tá? Mas antes da gente começar o assunto mesmo, eu vou pedir só um favor para vocês. Tem um aviãozinho aí do lado de onde vocês estão escrito para comentar. Eu quero que vocês cliquem nesse aviãozinho, mande para o máximo de pessoas que vocês conseguirem que são profissionais, tá? Eu vou ajudar vocês e eu vou pedir que vocês me ajudem. Quanto mais pessoas tiver na minha live, eu vou salvar esse vídeo aqui. Para a galera que é do meu grupo do Telegram, eu vou enviar esse vídeo, então esse vídeo vai ficar salvo. E para quem ainda não é do meu grupo, quer participar, eu vou mandar o link. E ao mesmo tempo eu também vou deixar salvo aí no IGTV e também no meu canal do YouTube, que a gente está começando ali no canal, tá tentando devagarzinho, tá? Então, vou começar explicando para vocês mais ou menos o que eu quero falar para vocês. As dúvidas que vocês tiverem no dia a dia, vocês podem ir perguntando. A gente tem uma assessora aqui do lado que ela vai olhar os comentários e vai falar para mim, tem uma pergunta tal, e eu vou tentar responder para vocês, tá? Então a primeira grande dúvida é, vocês já se perguntaram quantas cores tem na sua cartela de cor? Na minha, tem pelo menos 130 em uma cartela, tá? Geralmente eu trabalho com duas cartelas, que é a cartela da tinta color normal e a cartela da Superior Color, que é uma outra linha. Então ali eu tenho uma imensidão de cor para trabalhar. Se você não usa todas essas cores, eu quero tentar entender assim, o porquê que você não usa todas essas cores? O que te trava a usar todas as cores? Porque quando a gente para olhar, nem todas as cores da nossa cartela de cor é bonita, né? Por exemplo, na minha cartela de cor eu tenho algumas séries de cores, que são as ponto 19, ponto 11, que ao nosso olhar não é uma cor bonita. É uma cor que você olha assim e fala, ninguém vai usar um cabelo 519. Ninguém vai usar um cabelo... ninguém vai usar um cabelo... Deixa eu só ver aqui quem quer participar. Ninguém vai usar um cabelo 817, tá? Então, assim, eu vou tentar explicar para vocês como que vocês trabalham com essas cores, tá? E como que vocês podem usar. Tem muita dica legal. Vou ligar a luz. A gente esquece. Aí, melhorou. Fiquei mais bonito agora. Existem algumas cores ali que a gente acaba não trabalhando. Por quê? A gente pensa assim, ninguém vai usar um cabelo dessa cor. Mas essa cor em si, ela não é só para você usar sozinha. Você pode usar ela sozinha. Tem clientes que têm um estilo diferente. Mas muitas vezes na nossa cartela de cor a gente tem aquelas cores que são chamadas de cores solucionadoras. No meu caso eu tenho ali a série 19, eu tenho a série 17, eu tenho a série 11, a série 22, que são cores que não são muito bonitas a gente olhando. Tipo, eu jamais vou matizar um cabelo com essa cor. Eu jamais vou usar essa cor pura em um cabelo, tá? Então vamos lá. Para vocês entenderem como funciona, para vocês trabalharem com todas as cores, primeira coisa que vocês têm que pensar, e vocês têm que ter essa informação, tá? Leandro, eu não trabalho com a mesma marca que você, eu não trabalho com o quê? Eu trabalho com outra marca. Então você precisa pelo menos de duas informações que você pode ter ou com o seu representante ou com o técnico da marca que você trabalha, tá? Quais são essas duas informações? Primeira, qual é o fundo da minha coloração? Qual o fundo da minha coloração é feito? Existem marcas que é azul, existem marcas que são verde, existem marcas que são violeta. Segunda informação, como é feita a minha coloração? Qual que é a porcentagem que eu tenho de uma nuance? Qual que é a porcentagem que eu tenho de outra? Qual que é a porcentagem que eu tenho de base? Então, essas informações você precisa ter. Leandro, a marca que eu trabalho, o técnico falou que não tem como saber isso. Impossível. É impossível não ter como saber isso, tá? Mas vamos só fazer uma perguntinha para vocês antes. Todo mundo que está aqui na live é cabeleireiro. Quem for cabeleireiro, manda um coraçãozinho aí para eu saber que você também é profissional, tá? Quem não é profissional e está curioso de saber sobre esse assunto, acena. Então a gente vai saber
Se eu tenho mais cabeleireiros, eu tenho mais cliente, tá? Então preciso ter um monte de gente. A Thaís Kobayashi já começou, vai, ela puxou a fila, vai todo mundo aí agora. O Martins vai, todo mundo mandando coração, tá? Eu gosto de coração. Então vamos lá. O que vocês precisam saber? Se o técnico falar para você, ou seu representante falar, olha, não tem como eu saber. A Yara também tá aí, Então vamos lá, eu tô vendo vocês, tá? Mas eu não vou falar todo mundo assim, porque senão a gente acaba perdendo tempo. E a live é só 40 minutos, eu não consigo prolongar mais. Então vamos lá. Se o profissional falar para você que não tem como saber, isso é uma mentira, tá? Então lá na fábrica, como que eles fazem a cor? Eles vão misturando e vai dar a cor? Não funciona. Então, você precisa ter algumas informações para você conseguir fazer as suas misturas e entender o que vai dar ali. Então, por exemplo, na minha marca, eu trabalho com a Keone, eu tenho todas essas informações bem explícitas. Por exemplo, quando eu tenho uma cor tipo um 519, nessa cor eu sei que eu tenho 50% de base, 30% de primeiro caráter, e 20% de segundo caráter, tá? Então eu tenho essa informação. Se eu tenho uma cor tipo 722, é uma cor mais intensa, então eu sei que eu tenho somente 25% de base, porque ela vai ser uma cor intensa, e eu tenho 75% de nuance de ponto 22. Então essas informações eu já tenho na minha cabeça e eu sei como que eu vou usar elas na hora de eu fazer a minha outra cor, tá? Então, quando a gente está misturando a nossa cor, está fazendo as misturas, um grande erro muitas vezes das pessoas é pensar assim, qual a cor que eu estou vendo no cabelo? O seu cabelo é um cabelo castanho natural, tá? Quando você olha dessa maneira, você está certo, mas ao mesmo tempo você está errado. Por quê? A cor que você olha no cabelo, a cor que você enxerga, isso é uma reflexão de luz que aos nossos olhos é um castanho. Porém, a cor que nos interessa é o fundo de clareamento do cabelo, é a cor que vai estar lá dentro. Então, pegue na sua cartelinha de cor ali o cabelinho, vai colocando perto para você saber. Geralmente a gente começa colocando as bases para saber qual as cores que vai dar a altura de tom. Depois da base você começa a ver ali, é um 6, mas é um 6.3, é um 6.5, é um 6 quente, é um 6 frio. Então ali você já vai entendendo como vai funcionar. Então vamos pegar uma cor bem simples aqui, 619. Deixa eu pegar aqui, eu vou mostrar para vocês essa cor. Não sei se vocês vão conseguir enxergar direito, tá? Mas a 619, ó, é essa cor aqui, ó. Ela parece até... ela é uma cor esverdeada, ela é uma cor tom de mate. E quando a gente olha essa cor, a gente fala, eu jamais vou fazer uma coloração, vou fazer um cabelo com uma cor dessa. Porém, o que vai acontecer? A sua cliente, ela chegou no seu salão, ela te mostra uma cor, por exemplo. Ela tá ali, o cabelo dela tá vamos pensar, tá um 6.6. E ela cansou desse vermelho. Ela só quer um 6 natural, mais nada. Na maioria das vezes, a pessoa vai usar o 6 natural. Pode ser que a pessoa use um 6.1. E quando tá lá fazendo a mistura, dá certo, mas ao mesmo tempo não dá certo. Fica aquela cor ainda mais quente. Então, a minha série 19 ela é uma cor solucionadora. Então, eu posso usar ela tanto para corrigir um fundo laranja. No caso, eu quero fazer um 6 frio, somente um 6, a cliente já tem um cabelo natural. Eu vou direto com uma 619. Ele não vai me dar um 619 de cor, ele vai me dar uma cor 6, tá? Por quê? O fundo de clareamento do 6, que vai ser laranja, que vai ter lá o meu número 1, meu cinza, o meu azul, que vai neutralizar o meu laranja, e no fundo ainda vai ter o meu verde, que vai esfriar mais a minha cor. Eu não vou ter um 6 natural, vou ter um 6 frio, tá? Então, nesse caso, eu trabalho com a minha 619. E assim por diante, eu tenho a 519, eu tenho a 419. Qual que é o fundo de um 4? É vermelho, simplesmente é vermelho. Então, eu vou lá, pego o meu 419 e uso. Algumas outras cores que as pessoas acabam não usando porque usaram uma vez e não deu certo. Vou explicar para vocês o porquê que muitas vezes vocês usam e acabam não dando certo. Que é o seguinte. Algumas cores, para você realmente ver o resultado dela, você precisa pensar um pouquinho além daquilo que é ensinado em algum curso, ou num curso básico, ou às vezes até mesmo um curso que não é tão avançado. Como que você vai pensar? Leandro,
A minha cliente, ela tem um cabelo 6 e ela quer um cobre vibrante. Ela quer um 744 vibrante. Então na cabeça você fala, ela tá no 6, eu vou chegar no 7, 6, 7. Ah, vou usar 20 volumes, vai chegar na cor que eu quero, show de bola. Vai lá, usa o 744 com 20 volumes e no final da sua coloração, o que aconteceu? Ele não ficou tão vibrante, ele ficou mais alaranjado do que vibrante. Por que acaba acontecendo isso? Quando você usa uma cor que ela é vibrante, na nossa cabeça, na cabeça das pessoas às vezes, ela pensa assim, eu só preciso chegar naquela cor, mas você não pensa assim que o que você tem que limpar, o que você precisa fazer que essa cor apareça mais. Às vezes, a pessoa acaba imaginando assim, se eu usar um 7 com 30 volumes, então vamos lá, 6, 7, 8, eu vou chegar no 8, vai ficar mais claro do que eu quero. E eu vou usar o 20, porque se eu chegar no 8 vai ficar muito claro e minha cliente não vai gostar. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês. A cor, ela não passa daquilo. Se é um 6, vai ser até o 6. Se é um 7, vai ser até o 7. Se é um 8, vai ser até um 8. A tinta não passa. Ela é diferente do pó descolorante, se você deixar, ele vai embora, tá? Então vamos lá. Se você quer uma cor extremamente vibrante, você sempre vai precisar usar uma força maior de oxidante do que você usaria normalmente, para você conseguir enxergar a cor que você está vendo na sua cartela. Geralmente a gente quer falar assim, olha, é a cor da cartela, é uma cor, não é idêntica que a gente fala, são cores, me fugiu a palavra agora, são cores idênticas à cartela, vamos falar assim que cores fiéis à cartela. Quando você quer cor fiel, principalmente numa cor vibrante, você vai precisar subir a sua oxidação para que você enxergue realmente aquela cor. Muitas vezes você acaba não usando a cor porque você comprou uma vez, usou, não deu certo e você abandonou. Você vai lá no seu estoque, coloca ela lá no cantinho e acaba não usando mais, tá? Então, quando vocês forem trabalhar com uma cor vibrante, que vocês já tentaram e não conseguiram, sempre pense da seguinte maneira: eu preciso que essa cor apareça mais. Então, para você aparecer mais, limpe mais. Como que eu limpo mais? Mais oxigênio, volumagem mais alta. Então, se você vai usar com 20, use com 30. Se você vai usar com 30, usem com 40. Vou usar com 40, não tem como eu usar mais. Então, nesse caso, já é algo acima de uma coloração. Você já tem que fazer uma pré-descoloração, uma limpeza de cor, alguma coisa do tipo, para que esse fio residual não venha aparecer, tá? Então, sempre que vocês forem trabalhar esse tipo de cor que vocês não estão conseguindo trabalhar e vocês acabam deixando de lado, subam volumagem. Subam volumagem, vocês vão conseguir. Leandro, mas isso eu posso fazer somente com cor vibrante? Não. Você pode fazer com N cores. Vou dar uma dica aqui para vocês. Essa dica eu só dou em curso de colorimetria particular, tá? Por exemplo, todo mundo aprende lá no curso que não se cobre branco com cor fria. Todo curso ensina isso no começo. Se você vai cobrir branco, tem lá 80% de fio branco. Você precisa ter uma porcentagem de base, uma porcentagem da nuance que você quer, e você vai precisar colocar um fundo ali, tipo um 0,2, um 0,3, um 0,4, alguma coisa do tipo, tá? Quando a gente trabalha, quando você entende a ferramenta que você tem, você não precisa trabalhar com uma cor tão fria ou com uma mistura tão grande. Eu provo para você que eu cubro um cabelo ali 80, 70% de branco, trabalhando sem a base e ainda usando volumagem de 30 volumes. Mas por que eu consigo fazer isso? Porque eu entendi a minha ferramenta, eu entendi o que a minha ferramenta está me propondo e as opções que eu tenho. É igual coloração super clareadora. Hoje, raramente a gente vê uma cliente que é loira global, que é loira do cabelo todo, ou as geralmente que são globais, é feito descoloração antes, correto? Então a super clareadora, nem vou usar porque nem vou comprar porque eu não uso, não tem isso. Gente, eu uso muito super clareadora para trabalhar com ruivo, porque eu preciso de um clareamento maior para trabalhar o meu ruivo. Eu uso super clareadoras para uma leve cobertura de branco. Existem casos de cobertura de branco que você não precisa cobrir, você precisa clarear o que está escuro e só maquiar o que está branco, entendeu? Quando vocês começarem a analisar
todas essas ferramentas, vocês conseguem brincar mais com a sua cartela de cor. Então, a primeira coisa que você vai pensar, um outro segredo, você precisa entender como que o pigmento funciona. Cada pigmento ele vai funcionar de uma cor, de uma forma. Por exemplo, os violetas são cores que elas são mais sensíveis. Você consegue estragar o pigmento com mais facilidade. Se você não dosar bem a quantidade de cor que você vai usar, muitas vezes você pode estragar a sua cor, apagar o seu loiro, ou pode ser que o violeta nem apareça. Então, cada pigmento ele tem uma forma que ele vai interagir ali no cabelo, e essas coisas a gente não consegue, eu não consigo entregar para você. Isso daí são coisas que vocês vão conseguindo no seu dia a dia, porque cada tinta, cada cabelo ele vai agir de uma certa forma, tá? Então, eu quero fazer um cabelo 8, eu preciso de um 8 que ele fique natural, que ele não fique aquele 8 amarelo. Geralmente o 8 ele sempre vai ser um 8 mais quente, ou se você vai fazer um 8 frio, às vezes ele não cobre o seu branco. O que você precisa ter para cobrir, para fazer um 8 diferenciado ou fazer um 8 natural? Você vai precisar na sua cartela de cor uma cor que ela tenha cinza e que ela tenha violeta. Ela tem que ter essas duas cores. No meu caso, eu tenho a 8.17. Eu tenho uma mistura pronta de cor. Isso daí para mim é uma cor solucionadora. Por que ela é uma cor solucionadora? O 8, ele vem lá, o fundo de clareamento do 8 está vindo lá do laranja. Então eu tenho uma concentração muito grande de amarelo. Em 90% dos casos que a gente vai trabalhar uma cor assim, muitas vezes a cliente ela já fez ali uma progressiva, já fez um selante, fez algum procedimento desse tipo, certo? Na nossa região acaba tendo bastante, não tem como a gente fugir disso daí. Então nesse caso, o meu cinza que vai estar em primeiro caráter, ele vai me ajudar no que? Ele vai me ajudar a neutralizar esse residual de cor mais quente que vai ter do laranja. E o meu 17, ele também vai me ajudar a neutralizar o fundo de clareamento do 8, que é amarelo. Então nisso daí eu já consigo ter um equilíbrio de cor, já consigo uma neutralização, já consigo um direcionamento de cor para um 8 frio, sem ter que usar outro tipo de cor ou sem ter que fazer uma descoloração prévia no cabelo, tá? Então tudo isso a gente vai analisando a partir do momento que você entende o quanto você tem de cada pigmento dentro de uma coloração. Essas coisas vocês têm que ter na informação de vocês têm que perguntar para o vendedor ou para o técnico que vocês têm. Outras cores que a gente acaba ou usando demais, mas a gente não entende o porquê que a gente usa demais, são as cores bege, são as cores mais equilibradas. Por que a gente acaba trabalhando mais uma cor equilibrada? Porque o próprio nome diz, ela é equilibrada, ela tem dosagens de pigmento iguais. Geralmente a gente trabalha com bege, a minha numeração de bege seria o ponto 32, que ele acaba sendo uma mistura de dourado com pérola. Na maioria das outras marcas, o 2 acaba sendo o violeta ou irisado. Por que eu consigo trabalhar de uma forma melhor o meu ponto 32 sem eu estragar uma cor que eu já fiz? O meu 2, o meu pérola, olha por que eu falo para vocês que é importante vocês saberem algumas informações que para vocês não se perderem e conseguirem fazer a mistura ideal. O pérola na Keone, ele é formado por violeta e por vermelho. Eu tenho duas partes de violeta para uma parte de vermelho. Quem assistiu uma das primeiras lives que eu fiz a respeito de colorimetria, eu falei bastante a respeito do pérola, porque algumas marcas, o pérola ele é feito de uma outra maneira. Eu já vi marca que trabalha no pérola, que trabalha com violeta e verde. Eu já vi marca que trabalha com azul e vermelho, que vai dar um violeta, mas é uma quantidade diferente de cada cor. Então, isso tudo você precisa ter de informação para você formular a sua cor. Então, por exemplo, o meu 2, o meu pérola que eu sei que tem vermelho e eu tenho violeta, é uma cor que eu não vou conseguir chumbar um cabelo. Por quê? Porque eu tenho vermelho ali dentro. É quase que impossível você chumbar um cabelo usando o ponto 2 da Keone. Quase não, é impossível. Porque ao mesmo tempo que você chumba, quando você chumba um cabelo, que cor que ele vai ficar? Ou vai ficar esverdeado, ou vai ficar acinzentado, correto? Se o vermelho que tem no meu pérola, o que ele neutraliza? Neutraliza verde. E o verde é feito com azul e amarelo. Então, esse meu pérola,
eu não vou correr risco de usar. Eu vou trabalhar de uma forma muito mais tranquila. Como eu sou cabeleireiro como vocês, eu experimento coisas, eu gosto de saber o que está rolando. E uma vez eu peguei de uma marca um 1089. Gente, eu fiz um trabalho de mecha, eu consegui clarear uma mecha num tom de 10, ficou limpo, ficou lindo. Eu falei, nossa, eu vou usar isso daqui, se ficar igual da cartela, ficou maravilhoso. Quando eu lavei, o cabelo tava da cor da parede aqui atrás, eu tava cinza, cinza, cinza. Quando eu fui questionar como que era feito aquele pérola e tal, isso aqui é uma mistura de azul e o novo é uma mistura de verde com amarelo. Meu, era uma cor que não tinha nada a ver. Então, nesse caso eu estraguei um trabalho. Aí eu tive que ir lá, tive que limpar o meu cabelo para conseguir. Existem outros casos que você trabalha e você não vai ter esse medo de usar. Ou muitas vezes você acaba usando a cor, mas você usa a cor com o pé no freio. Tipo, passei, tá ali lavando, tá ali enluvando o lavatório, deu, lava. Isso não é trabalhar com a cor, isso é acelerar o processo. Aí você, depois de um tempo, a cliente volta e fala, meu cabelo desbotou, não durou a cor, porque você não respeitou um tempo de pausa. Então, quando você começar a buscar essas informações que você tem na sua cartela de cor, na marca que você trabalha, você consegue formular cores de uma forma totalmente diferente, tá? Vamos pegar mais outras cores aqui, ó, que eu vejo pouca gente usando. Tem cores que são cores coringa, tipo o ponto 38, que são os avelãs, que são marrons, tipo, são cores que as pessoas usam bastante. Os ponto 3 hoje está em alta, dourado está em alta, ponto 32, ponto 34, 9.04. Existem bastante profissionais que usam muito e tem profissionais que não usam porque morrem de medo de usar o 904, porque ele é um laranjinha fraquinho, é uma cor de pêssego. E fala, gente, essa cor aqui parece uma aguinha de salsicha, não vou usar. Não é uma cor bonita. Em que caso que eu vou usar o 904, por exemplo? Eu, particularmente, eu uso em dois casos. Quando eu quero um loiro cobre, então fiz uma mecha, vou lá, matizo com o 904. Quando eu quero dar brilho no meu loiro, uma coisa que vocês precisam perder o medo, vocês precisam entender mais. Dourado e acobreado não estraga loiro, gente, não estraga, não deixa o loiro feio. Pelo contrário, o dourado e o cobre, eles realçam o brilho de um loiro. Por que muitas vezes o loiro, quando chega no salão que a cliente quer matizar, ele está gritando a cor? Porque o dourado, ele reflete mais luz, ele reflete até mais luz que o cobre, tá? Então, quem gosta de usar um 743, por exemplo, tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de dosar ali o mix do 033, porque aí essa cor pode ficar muito mais quente, pode ficar muito mais vibrante, e você não tem uma cor no 743, você tem um 746 de olho. Você olha porque aquela cor está vibrando muito, tem muita luz, e você acaba enxergando mais um avermelhado do que um acobreado mesmo, tá? Então vamos lá. Quando você quer dar brilho para um loiro, terminou um loiro, tá lindo, você fez uma mecha, ou até mesmo você fez um global, e você não quer aquele loiro apagado. Então, você pode pegar ali, por exemplo, vamos pegar uma mistura aqui para jogar aqui para vocês. Um 10-2, você pode pegar um 10-2 e colocar um pouquinho de mix dourado. Leandro, mas o dourado no 10-2, eu quero uma cor fria. Ele vai continuar frio. Porém, aquele pouquinho do dourado que você colocar, ele vai fazer o que? Vai fazer com que esse loiro, ele te dê uma sensação de loiro mais saudável. Ele vai te dar uma sensação de mais brilho, vai refletir mais luz. Então, nesse caso, você pode usar o dourado sem medo nenhum. Eu posso misturar também, para fazer uma cor dessa, um 9.15. 9.15 ele é uma mistura de cinza com mogno. O mogno, ele é a mesma mistura do pérola, só que é o inverso. Ao invés de eu ter duas partes de violeta, eu vou ter uma de violeta e duas de vermelho. Ou seja, eu vou ter um loiro levemente rosé, porém vindo para um frio. Eu posso colocar um dourado nesse loiro também? Pode, claro que pode. Você pode usar o que você quiser, desde que você tenha uma diretriz para onde você quer direcionamento dessa cor também. Se você quer manter ela numa cor fria,
você vai simplesmente usar o 9.15. Eu quero manter o 9.15, mas eu quero que esse 9.15 ele vibre, ele apareça. 0.33. Pode pôr o 0.44? Pode pôr o 0.44. O que vai acontecer se eu colocar o 0.44? O seu 1 ele vai abafar aquela sensação de cobre, porém você vai ter uma cor um pouquinho mais intensa. Você vai conseguir enxergar um pouquinho mais o mogno por conta do cobre que vai estar ali. Do que é feito o mogno? Vermelho e violeta. Do que é feito o cobre, o laranja? Amarelo e vermelho, ou seja, você vai intensificar um pouquinho o seu vermelho. Quando você começa a entender o que é feito a sua cor, como que ela é feita, você já também consegue entender o que você está misturando ali dentro e o que vai formar depois. Leandro, eu queria fazer um pérola, mas eu queria um pérola um pouco mais quente. Tem como fazer um pérola um pouco mais quente? Tem, é só você equilibrar as duas cores. Eu posso colocar um pérola misturado com mogno? Por que não? Eu posso pegar aqui na minha cartela de cor o 9.15 e misturar com o meu 9.2, que é pérola, e eu vou ter o mogno junto, e eu vou ter o cinza junto, que aí eu posso colocar o 4.4, que ele vai neutralizar aquele frio do cinza, e o meu pérola vai se misturar com o meu mogno, que eu vou ter uma quantidade um pouquinho maior de violeta, que não vai ficar vermelho, que não vai ficar rosa, mas eu vou ter um pérola um pouquinho mais intenso, mais visível, você vai enxergar mais. Existe uma outra cor na minha cartela que as pessoas acabam usando pouco assim, que eu conheço, porque varia muito de uma região para outra também, tá, gente? Tem região que usa muita cor fria, tem região que usa muita cor quente, então isso tudo depende muito da região que a gente está também, tá bom? Mas vamos lá, existe aqui na minha cartela o Silver Lilac. Ele é... se eu usar o 844 e vai... 844 vai ficar muito cobre vai ficar muito cobre no iluminado? Não, Thaís, eu amo o 834 para iluminado. Fica uma cor maravilhosa, desde que você tenha ali um fundo de clareamento 8, tá? Às vezes se você deixar um fundo de clareamento num 7, por exemplo, ou ainda deixar um residual muito grande de amarelo, ele pode ser que ele fique muito quente. Uma sugestão minha, se você for fazer um 834 em um iluminado, clareia até o 9. Você vai lá, abre o tom até o 9, limpa bem, deixa uma cor bem limpa. Aí você pode usar ele sem medo nenhum, dá uma cor linda, dá uma cor maravilhosa. Ele vai dar assim um tom de caramelo bem clarinho. Vai ficar bem bonito, pode usar assim, que é show de bola, tá? Então vamos lá, o Silver Lilac. Ele é um lilás levemente acinzentado. É verdade, é muito bom mesmo, tá? Então, ele é um lilás levemente acinzentado. Em que caso que eu uso um Silver Lilac? Em que caso que eu posso usar? O que vai funcionar? Como que vai dar certo? Eu posso usar ele tanto para fazer um leve rosa. Dá para fazer o rosa com o lilac? Dá. É só você misturar 666 com o lilac. Leandro, mas é vermelho. Tudo bem, mas qual a quantidade que você vai colocar? Eu já não tenho um leve rosado, eu preciso de um pouquinho de 666 com muito do lilac. Então ali você consegue formar um leve rosinha no cabelo, bem levinho. Existem algumas outras formas também que eu trabalho. Existe uma outra ferramenta que eu uso bastante, que é o Cool Booster. Em que você usa Cool Booster para fazer essas cores, como fazer o lilac com Cool Booster, fica super bom. Fazer lilac 66 Cool Booster, fica top. Fazer 666 com Cool Booster para você fazer um rosa, um pink clarinho, fica muito bom. Mas como que vocês vão conseguir dosar isso? Quando vocês precisam fazer esse tipo de cor, não existe receita pronta, tá? Daí são cores que a gente vai misturando no salão e a cliente vai me dando feedback dela sempre no final, tá? No caso, quando eu quero trabalhar, por exemplo, que eu quero fazer pinks, que eu quero fazer tons de pink no cabelo, seja um pink mais intenso ou um pink menos intenso, a gente tem que pensar o quê? O que é feito rosa? O rosa ele é um vermelho extremamente diluído, correto? Então, se eu quero fazer um pink clarinho, com tonalizante, eu vou usar o que? Eu vou usar 666, vou usar o Clear e vou usar o Cool Booster. Tá? Para que eu vou usar o Cool Booster nesse caso? Para neutralizar o meu fundo de clareamento amarelo que vai ter no cabelo. Então, eu coloco ali, por exemplo, 1:10, então eu coloco 10 partes de Clear para uma parte do 666. É sempre bom
quando a gente vai trabalhar dessa forma, vocês pensarem assim, menos é mais, tá? Por que menos é mais? O que é mais fácil vocês fazerem no final? Você ter que retonalizar esse cabelo, tonalizar novamente e fazer uma mistura maior, ou você ter que limpar uma cor? Então, quando são cores assim que vocês querem trabalhar, vocês sempre vão fazer uma mistura para que dê menos do que vocês estão procurando, tá? É igual quando a cliente chega no cabelo com o cabelo, chega no salão com o cabelo danificado e ela quer um trabalho. O que você promete para a cliente? Exatamente aquele trabalho? Ou você promete um trabalho que você tem certeza que vai dar certo e talvez você ache assim, olha, eu acho que esse cabelo aguenta chegar mais, mas eu vou prometer só isso daqui, porque isso eu tenho certeza que vai acontecer. Se chegar mais, bom, se não chegar, você chegou ali no limite que você prometeu, correto? Então, quando a gente quer fazer alguma cor como essa, como um pink, que você quer fazer essas misturas, sempre faça a mistura para dar menos daquilo que você está buscando. Porque se você atingir o seu objetivo de primeira, legal, show de bola, anota a receita. Não atingiu, aí ficou muito claro, meu rosinha nem apareceu. Faz outra mistura. Eu fiz 1 para 10, vou fazer 1 para 5. Vou fazer 1 para 8. Divide, ele faz a continha ali na calculadora, faz a sua mistura e reaplica por cima. Provavelmente na segunda vez você já vai conseguir o resultado porque você já tem uma pré-pigmentação ali naquele cabelo. Então vai funcionar. Mas é dessa forma com que vocês vão pensando para vocês usarem outras cores que vocês têm na cartela. Mas para que vocês consigam usar todas aquelas informações que eu passei para vocês no começo, o que você tem que saber, o que você precisa ter de informação da marca, isso daí se você não souber, você não consegue fazer as misturas. Como que você vai entender que cor vai dar aqui se você não sabe o que você tem ali dentro? Você não sabe o que você tem na sua mão para estar misturando. Eu estou misturando cobre com cinza, mas tá, qual que é a proporção? Se você tiver uma proporção maior de cobre, provavelmente esse cabelo vai vibrar mais para o cobre. Se você tiver uma proporção maior de cinza, provavelmente você não vai ver cobre nenhum. Então você tem que saber a proporção que você tem para na hora da mistura você atingir a cor que você está buscando. Existem N cores nas cartelas de vocês. O que vocês têm que pensar é assim, por que eu não uso todas? O que me prende de usar todas as cores? Eu usei, não deu, não ficou legal. O que não ficou legal? Não atingiu o tom? Não deu a cor que eu queria? Essa cor é muito escura? Existem cartelas de cores que geralmente elas não são fiéis. Tipo, você pega um 6, a hora que você passa no cabelo, esse 6 parece um 5, parece um 4. Tá? Existem cores que são mais fechadas, existem cores que são mais abertas. Eu lembro que a gente tinha um problema muito grande com alguns profissionais que eram de outras marcas, porque as outras marcas sempre davam cores mais fechadas, cores mais frias, e aqui eu acabava dando cores mais vibrantes, mais marrons, e a gente tinha que buscar equilibrar. Mas para eu conseguir equilibrar, eu também tinha que entender a marca que esse profissional trabalhava, para eu conseguir entender a cor, para na minha mistura eu conseguir uma outra mistura e falar, olha, para você ter essa cor que você tem, para você conseguir essa cor que você usa atualmente, você precisa usar essas outras cores aqui. Mas não vai dar certo, não é a cor que eu uso. Não, pode usar que vai dar a mesma cor. E assim dava certo, porque eu entendia a mistura que tinha dentro daquela cor. Eu entendia qual era o fundo daquela cor, eu entendia a proporção de pigmento que eu tinha ali. Então, se vocês terem essas informações, isso vocês cobram. Vai lá com o técnico de vocês, com o vendedor, e tem essas informações para que vocês consigam também trabalhar todas as cores, senão vocês ficam presos a 5, 10, 15 cores na sua cartela de cor. Vai usar sempre as cores que você mais usa. Hoje, geralmente, os trabalhos mais feitos no salão são de mechas, mas às vezes você pode perder o seu cliente para o concorrente, porque você tem uma infinidade de cores, você não usa, e o seu concorrente cobra um pouquinho mais barato que você, por você usar somente uma base, mais nada, o seu cliente ele vai trocar pelo outro. Agora, quando você começa a usar todas as outras cores da sua cartela, que você provavelmente tem uma infinidade de cor como eu, você vai ver que não funciona assim. Você consegue criar cores diferentes, criar sensações de cores diferentes. Às vezes as pessoas imaginam assim, cor é cor. Não, existe sensação de cor. Hoje não está tudo gourmetizado na nossa coloração, nas nossas mechas, em tudo. É o loiro avelã, é o loiro manteiga, e assim tem uma infinidade de cor. Por que a gente acaba vendo isso? Porque você tem uma sensação daquela cor. Muitas vezes um avelã é uma cor mais escura. Se você pegar, por exemplo, uma castanha do Pará,
Qual que é a cor da castanha do Pará? É um marrom cinza, marrom acinzentado. E poucas pessoas usam marrom acinzentado. Mas a cor que você usa, ao reflexo da luz, você tem uma sensação de marrom acinzentado. Então existem cores, existem sensações de cor. Existe um trabalho que eu gosto bastante de fazer, que é quando eu termino um processo de mechas, por exemplo, eu acabei de montar e ficou lá alguns fios para fora, ficaram mechas para fora. O que eu busco fazer? Esse cabelo ele não consegue ser clareado mais, tipo, é um cabelo que ele já está sensível, é um cabelo que ele tem progressiva, tem outras químicas ali, e eu não posso tentar clarear mais. Se eu clarear demais, eu vou ter o rompimento do cabelo. Então eu preciso ter uma sensação de cabelo mais claro. Como que eu crio essa sensação? Então vamos lá, eu tenho um cabelo, vamos jogar aqui um exemplo. Eu tenho um cabelo que eu já faço, as mechas dele estão na altura de um 9, porém é uma cor que está mais oxidada, é uma cor que está mais velha. Mas aquela mecha que está velha, eu não posso de jeito nenhum aplicar o meu pó ali, porque esse cabelo vai romper, porque esse cabelo vai quebrar, vai sensibilizar. Então como que você vai criar a sensação de um cabelo mais claro? Escurecendo aquele que ficou para fora. Se quando você faz um trabalho desse, na maioria dos casos você tem mais mechas claras, mais mechas no papel, do que mechas fora do papel, certo? Se você pegar essa mecha que está fora do papel e você ou aplicar uma cor mais fria ou uma cor um tom mais escuro do que você aplica normalmente, essa cor ela vai te dar a sensação de que suas mechas estão mais claras. Vocês estão conseguindo entender isso? Estão conseguindo visualizar isso na cabeça de vocês quando acontece isso? É igual, por exemplo, não sei se vocês já pegaram cabelo preto natural. Preto, natural. E vocês fazem uma mecha nesse cabelo, fazem um trabalho de mecha, e sem tonalizar, a hora que você lava esse cabelo, parece que ele está grisalho. Parece que ele está totalmente cinza. Vocês já chegaram a ver, já chegaram a perceber isso? Por que que acontece? Como esse cabelo ele é muito preto, ele não tem reflexão de luz. Então ele suga a luz. Então um pouquinho da luz que você tem às vezes naquela mechinha que ficou levemente douradinha, esse cabelo ele não está refletindo luz, dá a impressão que a sua mecha está totalmente branca, mesmo que você deixou ela amarelada. Por quê? Porque a sensação que você tem mais no cabelo, que é muito cabelo escuro, muito escuro, ele vai te dar a sensação que esse cabelo está grisalho, que ele está cinza, que ele não tem luz, que ele não está quente. Qual que é o segredo para um cabelo desse você conseguir dar uma cor bonita? Você conseguir deixar você fazer que a sua mecha não dá a impressão que ele está grisalho. É abrir o fundo de clareamento de um cabelo desse na hora da sua matização. Você precisa tirar aquela sensação de preto, de escuro e levar ele para um tom assim mais amarronzado, um tomzinho mais quentinho na sua matização, abrindo o fundo de clareamento dele para que tire essa sensação de grisalho. Então essa mesma coisa que acontece nesse cabelo que você fez escuro, vai acontecer no claro. Então, qual que é a cor que eu mais uso para fazer um cabelo desse claro que eu estou falando para vocês? É uma cor que pouca gente acaba trabalhando num loiro, que é o 7.22 ou 7.2. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês na cartela. E não é uma cor bonita de se olhar. Vou pegar essa daqui, é mais fácil. Ó, que vocês não vão conseguir visualizar 100%. Mas o 722, ele é um pérola intenso, mas quando você olha, ele é uma cor bem cinza, ele é uma cor bem fechada, é uma cor que não é bonita para você ver no cabelo. Porém, o que eu preciso fazer nesse cabelo? Eu não preciso dar uma sensação de cabelo frio, não preciso dar uma sensação que meu loiro está mais loiro, então eu vou usar uma cor extremamente fria, que vai me parecer que meu cabelo está mais escuro, mesmo que ele não esteja escuro, me dando a sensação de que as minhas mechas estão mais claras, estão mais luminosas. Conseguiram entender essa dica aí pro loiro, do que é sensação de cor, é diferente de sensação de cor? Cor é aquilo que realmente nós estamos vendo. Tipo, um 744? É um 744, eu estou enxergando ele, estou vendo na cartela, estou vendo aqui no cabelo. E o meu loiro? Meu loiro chegou na altura do 9. Um 9 eu não consigo fazer um pérola no 9. Ele vai ficar um pouquinho mais dourado. Mas eu estou enxergando pérola nesse cabelo. Por que eu estou enxergando pérola? Porque você foi lá naquele outro cabelo que sobrou,
fez uma magiquinha, fez o truquezinho ali, passou aquela outra cor mais fria, aquela outra cor mais fechada, e o seu loiro ficou mais loiro porque você escureceu a cor que estava embaixo. Que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas no fundo tudo é assim que funciona na colorimetria, tá? A cartela de cor de vocês têm que usar, vocês têm que abusar da cartela. As cores, elas são feitas assim pela empresa, pela marca, elas são pensadas antes de ser feita. Muitas vezes, há um mês atrás, mais ou menos, a minha coordenadora técnica falou: Leandro, que cor que você acha que falta na nossa cartela? Que cor que você sente falta? Então eu dou as dicas daquelas cores que eu gostaria de ter. Dá para criar? Dá. Mas se você já tem pronto, é melhor ainda. Tá ali prontinho, você pega a mistura, pronto, acabou. Mas mesmo assim, se eu tiver aquela cor pronta, ainda vou querer fazer uma outra mistura com aquela cor. Porque é dessa maneira que vocês vão criar o trabalho de vocês, que vocês vão ter o toque especial de vocês, que a cliente ela não vai querer ir para outro salão, tá? Então espero que vocês tenham entendido esse bate-papo que a gente teve hoje. Não tem muito o que eu prolongar. Essas são as dicas que eu trabalho no meu dia a dia, são alguns dos segredos que eu faço. Segredo a gente tem um monte, a gente não pode contar tudo, mas aqueles que eu sei que vai ajudar muito vocês no dia a dia, eu acabo contando porque é válido. Vocês vão fazer e falar: nossa, eu aprendi isso daqui com o Leandro, isso para mim é muito bom, eu saber que eu estou ajudando uma outra pessoa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Na segunda-feira que vem eu vou fazer uma outra live. E o que eu vou contar nessa live para vocês? O que eu vou tentar ensinar para vocês? Como vender mais o serviço de vocês no dia a dia. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma muito resumida, de uma forma muito prática, por que muitas vezes você não consegue vender o seu serviço no salão. Ou se você vende, você tem que dar um desconto na hora de você vender. Eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece. Isso é coisas que eu vivencio no meu dia a dia. São coisas que eu paro para analisar. A forma com que a pessoa me aborda, a forma com que a pessoa tenta me vender, e muitas vezes eu falo não. E eu parei para pensar, falei: nossa, deve ser por isso que às vezes eu também não consigo vender esse serviço. Por conta do jeito da minha abordagem. Eu tenho que abordar uma pessoa? Não tenho que abordar uma pessoa? Entendeu? Então, isso tudo eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem resumida, de uma forma bem simples, que no final vocês vão chegar assim, falar: nossa, o Leandro é louco, não tem nada a ver isso daí. Mas se você parar para pensar, tem tudo a ver mesmo. Porque aí eu vou falar para vocês: lembra quando você vai na loja e acontece essa situação? Você compra o serviço? Você compra o produto? Ou você não compra o produto? Ou você compra e você fala: mas se eu pagar à vista, tem desconto? Tipo, gente, quem é profissional odeia ouvir isso daí, tá? Porque o meu serviço não é um produto, o meu serviço é o meu serviço, é aquilo que eu estudei, aquilo que vocês estão aqui perdendo meia hora comigo, que vocês estão pegando dicas, vocês estão aprendendo. Então, isso daí, gente, não tem preço, isso daí, sinto muito eu falar, isso não tem desconto. Nós sabemos o quanto vale. E eu agradeço a cada cliente que valoriza isso em mim, agradeço muito mesmo, porque às vezes algumas clientes falam: olha, Leandro, se eu pudesse eu pagava mais porque eu sei que vale. É diferente de você ouvir isso daí de uma cliente e ouvir outra: mas fulano faz por tanto, você não faz igual para mim? Não faço igual para ninguém. Meu preço é o meu preço. Então eu vou tentar explicar para vocês na próxima segunda, esse mesmo horário, 8h15, como que vocês fazem para vender um serviço. Isso não é só para cabeleireiro não, tá, gente? Isso é para qualquer área. Leandro, eu sou dentista. Leandro, eu sou fisioterapeuta. Eu sou esteticista. Eu não consigo deslanchar, eu não consigo fazer com que as pessoas comprem o meu serviço. Por que eu não consigo? Então eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples, bem resumida, na próxima segunda, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, vai lá dar um likezinho lá depois no vídeo para mim. Deixa um comentário do que vocês acharam, por favor, comentem lá. Faz o meu Instagram bombar, pelo amor de Deus, me ajuda. E vai acompanhando também o meu canalzinho do YouTube. Tô começando devagarzinho, não dá muito tempo de eu fazer muita coisa, mas vou fazer alguns vídeos de Babyliss que o pessoal pede bastante. Vou fazer um curso de mecha gratuito para vocês também. Então, vai acompanhando, se inscreve no canal, que vai ter novidade, vai tocar aí o sininho para vocês também, tá?
Uma ótima semana para todo mundo, uma semana abençoada, que eu acredito que vai ser maravilhosa essa semana. E boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Curte lá, hein? Curte lá.